Olá, consumidor! Está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. O tão esperado 15 de março, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, foi na semana passada. Mas o trabalho de conscientização não para por aí, principalmente quando vemos que num país como Cabo Verde, com quase 600 mil habitantes, onde apenas 3.925 são associados da ADECO e em todo o ano 2022 recebeu apenas 72 reclamações oficiais, vemos que ainda há muito trabalho por fazer. Então continue na nossa sintonia e comece a reclamar oficialmente consumidor. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO realiza conferência de imprensa no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, onde dirigentes da associação abordaram os temas empoderar os consumidores na transição para as energias limpas e anunciaram o ranking das empresas mais reclamadas na ADECO em 2022. Em informação jurídica, informe-se sobre o programa do Governo 2021-2026, que apresenta como visão para o setor energético a aceleração da transição energética. No EDBOConta, saiba o que é a transição energética. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o direito à proteção da saúde e da segurança física. Em Minuto do Consumidor, saiba se um estabelecimento comercial pode estabelecer um valor máximo para as compras com cartão. A ADECO responde a dúvida sobre compra de produtos estragados ou vencidos. Em Educação Financeira, aprenda sobre o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Em Consumo Consciente, março, mês para empoderar os consumidores na transição para energias limpas na produção e no fornecimento de eletricidade. Por último, a importância de associar-se à ADECO. A ADECO realizou uma conferência de imprensa no dia 15 de março, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, onde a presidente da mesa da Assembleia Geral, Eneida Lopes, e o dirigente Marco Cruz abordaram os temas empoderar os consumidores na transição para as energias limpas e anunciaram o ranking das empresas mais reclamadas na ADECO em 2022. A conferência teve lugar na sede da ADECO e foi iniciada pelo dirigente Marco Cruz, que apresentou os objetivos da campanha do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2022. Aqueles que trabalham para proteger os consumidores reconhecem que incentivar ações em torno da energia é urgente, porque a crise energética global está cada vez mais profunda, com impactos incalculáveis para os consumidores mais pobres. Garantir uma transição justa e ao aumentar o acesso à energia acessível, segura, sustentável e moderna, desempenhar um papel importante na prevenção de mudanças climáticas. A campanha propõe apoiar os consumidores nesta crise de aumento de custo de vida e promover o acesso à energia limpa para todos, pois reconhecem que são os principais atores na facilitação da transição, porque todos são consumidores. O engenheiro apresentou algumas mudanças que a ADECO quer ver no sector energético em Cabo Verde, uma área que a associação vem trabalhando nos direitos dos consumidores há mais de 20 anos. As mudanças que queremos ver é que sejam medidas sustentáveis, que os transportes públicos se apoiem na mobilidade elétrica e contribuam para cidades mais limpas e menos poluentes. Que sejam medidas inclusivas e justas, ou seja, que as pessoas em todos os lugares do país possam ter acesso a transportes públicos sustentáveis e eletrodomésticos eficientes de forma justa e que os mais vulneráveis não sejam deixados para trás. Sejam também eliminados toda e qualquer barreira burocrática, econômica ou técnica ao consumidor, para que ele seja também um autoprodutor de eletricidade com base em energias renováveis. Sejam também medidas atrativas para que os transportes públicos sejam de qualidade, de preços competitivos e que a qualidade dos eletrodomésticos sejam garantidos ao consumidor e a preços justos. Sejam também medidas económicas para que os novos projetos de energias renováveis em Cabo Verde contribuam para as descidas de tarifas de eletricidade. Marco Cruz ainda chamou a atenção para algumas atividades que a ADECO vem promovendo e participando neste mês do consumidor.
Chamamos a atenção aos nossos consumidores, em geral, às atividades que a ADECO vem promovendo e participando neste mês de defesa do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Já participamos no dia 7 de maio num workshop sob o título da Transição Energética em Cabo Verde, Desafios e Oportunidades, promovidos pela ARNO, para aumentar a consciencialização sobre os direitos do consumidor na transição para as energias limpas. Teremos também no dia 21 deste mês o lançamento do Índice de Consumo Essencial na Ilha do Sal, em que teremos a parceria do Banco de Cabo Verde e da Câmara Municipal do Sal, e será feito no Salão Nobre às 15 horas. Já a presidente da mesa da Assembleia Geral, Eneida Lopes, apresentou a lista das entidades mais reclamadas da ADECO em 2022, estando o top 3 do ranking liderado por empresas de energia e água, estatal, transportes marítimos e aéreos e serviços bancários. A ADECO propôs fazer um lançamento do ranking das reclamações que a ADECO recebe relativamente a quem se ocupa desses lugares mais cimeiros neste ranking. Já é um historial mais ou menos constante das reclamações que a ADECO recebe. Aquele que ocupa o primeiro lugar do nosso ranking é a concessionária dos serviços de eletricidade e água, portanto estamos a falar da Eletra. Ela é quem ocupa o primeiro lugar desse ranking das 72 reclamações que nós já dissemos, e são 72 reclamações a nível nacional, quando nós estamos a falar de mais ou menos 500 mil habitantes, para mostrar ainda como é que nós estamos em termos de formalizar reclamações. Nós temos a Câmara Municipal, que ocupa o segundo lugar. Nos terceiros lugares nós temos os serviços financeiros, nomeadamente o Banco Comercial do Atlântico. Nós temos a Bestfly e nós temos a TACV. Quer dizer que o grosso dos consumidores continua a sentir problemas na distribuição da água, da energia, do serviço que devia ser ininterrupto, no serviço do atendimento, isso falando da Eletra. Depois, nós temos a Câmara Municipal, essa é uma entidade, um servidor público de São Vicente. Quer dizer, é preciso destacar que estamos aqui no ranking das mais reclamadas a nível nacional. E a nível nacional aparece-nos um ente público no segundo lugar. Daqui nós conseguimos tirar uma ilação. Os consumidores estão insatisfeitos, sim, basicamente com os serviços públicos. Porque nós temos a Eletra no primeiro ranking, mas nós estamos a falar de bens essenciais à vida, à existência humana, que todos devem ter, que toca a todos. Mas quando nós vamos falar, por exemplo, de um serviço público, não é? O serviço público é para toda a gente, mas nem toda a gente necessita de recorrer a esses serviços constantemente. Nós conseguimos fazer essa ilação que os serviços públicos, as instituições públicas, nomeadamente esta que nós temos a ocupar o segundo lugar, que é a Câmara Municipal de São Vicente, tem que melhorar nesse aspecto. Nós temos também a CV Interilhas, também não tinha dito, com 6 reclamações ficou em segundo lugar. Aliás, a área dos transportes, quando falamos de transportes marítimos, aéreos, é uma área sensível. Somos ilhas, aí esses serviços são-nos tão indispensáveis, digamos assim, quanto os serviços de energia e água. E depois entramos nos serviços financeiros, o banco. No Banco Comercial do Atlântico nós recebemos 3 reclamações, igualmente para os serviços de transporte aéreo. Agora, nesse ranking também, quando nós encontramos, por exemplo, a Bestfly e a TACV no terceiro lugar, é por referências unicamente à lista das reclamações que nós recebemos. Mas nós sabemos, nós sentimos que o consumidor dos transportes aéreos reclamam, quer dizer, tem dificuldades enormes. Entretanto, lá está, a formalização de uma reclamação já não é lá tanto. A jurista chamou a atenção sobre o fato da empresa mais reclamada ser a que também mais solucionou as reclamações em 2022. Mas, verdade seja dita, a Eletra é quem mais foi reclamada aqui na ADECO, mas a verdade é que ela também foi a que mais resolveu as questões ligadas às reclamações que nós recebemos. Portanto, uma taxa de resposta e de resolução muito satisfatória. Uma taxa de 100% de esclarecimento das reclamações, o que mostra que
A formalização de uma reclamação pode ser um caminho viável para que as coisas possam vir a melhorar, para que as coisas possam resolver. Este é um exemplo claro de que a reclamação faz todo o sentido e que, com o espírito aberto, nós sim conseguimos melhorar. Eneida Lopes encerrou a conferência evidenciando a importância da divulgação do ranking na motivação dos consumidores a reclamarem oficialmente para provocar mudanças na resolução dos conflitos de consumo. Em 2022, o ano passado, a amostra que nós tivemos aqui a analisar, uma amostra de 72 reclamações. Portanto, para verem o desfazamento entre o número de reclamações que a ADECO recebe e aquilo que é a percepção generalizada da insatisfação dos consumidores em relação aos bens e serviços que lhes são fornecidos. Uma questão que é pedra de toque, cidadania. Nós temos de ter consciência cidadã. Nós já temos uma tradição cultural muito comodista, nós acomodamos muito. Isso é uma entrave. Nós temos que começar a trabalhar as posições de ruptura, quebrar paradigmas. Nós temos que, culturalmente, mudar essa ideia de que reclamar em casa ou não vou reclamar porque não vão fazer nada é a melhor solução, porque exatamente as coisas estão como estão, porque nós não reclamamos, porque temos a ideia errada de que se reclamarmos nós não vamos ter feedback. Viram a Eletra, que é a mais reclamada? 100% reclamada, 100% resolveu as questões. A própria adesão do consumidor não justifica, né? O próprio consumidor faz meia culpa nesse estado de coisas, porque não se associa, mas reclama e exige da ADECO quando não é membro. Nós pretendemos, com esta divulgação deste ranking, até para demonstrar que comprovadamente ficou aqui claro que a empresa mais reclamada, que é a Eletra, que tem o maior número de reclamações, resolveu 100% das reclamações. E o objetivo do lançamento desse ranking é esse, é mostrar que convém reclamar convenientemente. Porque se o fizermos da forma correta, podemos ter esse exemplo. Primeiro começa por ser a mais reclamada, mas paradoxalmente também é que resolveu 100%. Então, se nós começarmos a reclamar convenientemente, quem sabe nós estamos a ser o elemento catalisador para que todo esse estado de coisas possa vir a mudar. As empresas, os prestadores de serviços, podem dizer, mandar bocas, toda a gente manda bocas. E realmente o cabo-verdiano gosta de mandar bocas. Mas quando nós formalizamos uma reclamação, nós estamos a mostrar um descontentamento, sim, onde nós pretendemos, a nossa maior pretensão é a resolução séria do litígio. E também apelar, mais uma vez, a que os consumidores saibam reclamar. Para empoderar os consumidores na transição às energias limpas, é preciso informar. Conheça e informe sobre o Programa do Governo 2021-2026, que apresenta como visão para o setor energético a aceleração da transição energética, com o jurista Éder Brito em Informação Jurídica. O Programa do Governo 2021-2026 apresenta como visão para o setor energético a aceleração da transição energética como um dos pilares do eixo, desenvolver a economia verde, que inclui água, saneamento, ambiente, ação climática e transformação agrícola. Neste âmbito, o Governo define a política energética focada na redução da dependência dos combustíveis fósseis e na redução da fatura energética, como forma de garantir o acesso da energia sustentável, moderna e acessível. Com metas para acelerar a transição energética e de acordo com o objetivo de atingir 30% da produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis em 2025, ultrapassar os 50% em 2030 e alcançar 100% em 2040 e reduzindo a intensidade energética em 10% até 2026 através da implementação do Programa Nacional para a Sustentabilidade Energética, do Plano Diretor do Setor Elétrico e operacionalização dos instrumentos de aceleração da eficiência energética com a implementação do Sistema Nacional de Etiquetagem em Equipamentos e do Código de Eficiência Energética. O Governo compromete-se igualmente a implementar políticas e medidas para a aceleração da mobilidade elétrica em Cabo Verde através da implementação de um programa visando até 2026 um quarto das novas aquisições da frota nacional seja constituída por veículos elétricos.
bem como as aquisições de viaturas para a administração pública, chefias e membros do governo, pelo menos 30% ser veículos elétricos. Também será reforçadas as medidas para o aumento da instalação de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos e fomentará projetos pilotos da IID aplicada a V2G Vehicle to Grid. Com a transição energética, o governo pretende então promover o país para uma economia de baixo carbono, reforçando ao mesmo tempo a competitividade económica do país, tendo o Estado um papel de promotor, facilitador, parceiro e regulador de um mercado de produção e fornecimento de energia. Esta transição acontece em alinhamento com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 7, energia limpa e acessível, bem como os principais compromissos do país a nível de alterações climáticas, a sua contribuição nacionalmente determinada e a Estratégia Nacional de Género no Acesso à Energia aprovada recentemente. É neste contexto que o Programa Nacional para a Sustentabilidade Energética, PNSE, materializa as orientações definidas no programa do Governo em matéria de energia. Portanto, nós vemos aqui que o Governo já tem um plano de transição energética, já tem um plano que olha, um plano que tem como base e como objetivo principal a produção de energia elétrica através das energias renováveis. Isto é uma estratégia governamental que, obviamente, pretende que Cabo Verde se torne num país que não seja dependente dos combustíveis para a produção de energia, que torne a energia mais cara, que torne a energia menos eficiente para o consumidor. Portanto, o Governo tem esse objetivo e teremos de fazer os possíveis e impossíveis para que, pelo menos em 2030, Cabo Verde já tenha dado os passos necessários para consolidar esse plano e esse projeto. O projeto Educação Financeira para um Consumo Consciente iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidarem com o dinheiro e a desenvolverem competências que contribuem para uma sociedade com hábitos de consumo financeiro mais conscientes. Você precisa esclarecer dúvidas, ter acesso a orientações financeiras sobre orçamento familiar, crédito e poupança. Fique atento às nossas próximas atividades, onde vamos disponibilizar para todos os cidadãos de todas as ilhas um gabinete de orientação financeiro. Vamos educar, informar e empoderar os consumidores vulneráveis através de ações de sensibilização e emitir programas televisivos sobre literacia financeira. Como viu, vitória da ADECO é vitória de todos os consumidores. Já sabemos que neste mês do consumidor, os conteúdos da rúbrica Edbocontas estão dedicados à campanha do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que é empoderar os consumidores na transição para as energias limpas. Mas, afinal de contas, o que é transição energética? É o que o engenheiro Marco Cruz vai nos explicar agora mesmo. A transição energética relaciona-se com a ideia de que o uso e a utilização da energia não causam um impacto negativo ao ambiente, ao clima e à sociedade. A transição energética passa por termos casas mais limpas energeticamente, ou seja, as nossas residências e edifícios devem usar preferencialmente a eletricidade, que é a forma mais limpa das energias, e evitar o seu desperdício ou uso excessivo. Porque quanto menos energia gastamos, melhor é para o nosso orçamento familiar e menos recursos poluentes, como combustível, se usa para produzir mais eletricidade. A palavra de ordem é sermos eficientes no uso da energia. Ser eficiente energeticamente é fazermos a mesma quantidade de trabalho, tarefa ou serviço usando menos energia. Há duas formas das nossas casas serem mais limpas, ou seja, serem mais eficientes e evitar desperdícios de energia. 1. Possuir ou adquirir equipamentos eletrodomésticos mais eficientes. 2. Usar corretamente e ter hábitos mais adequados com os eletrodomésticos. Relativamente ao primeiro ponto, equipamentos mais eficientes,
Sempre que for adquirir um eletrodoméstico, prefira os que trazem afixado uma etiqueta energética, com as letras A, ou A+, ou A++, ou A3+. É a classe do equipamento, sendo que quanto mais símbolos mais tiver depois da letra A, mais eficiente é o equipamento, ou seja, menos energia gasta ou desperdiça. Resista à tentação de adquirir equipamentos que não tenham a etiqueta afixada ou que sejam de classes B, C, D ou outras letras. Estes consomem mais energia. A segunda forma de evitarmos desperdícios de energia é adotarmos bons hábitos e uso correto dos eletrodomésticos. Veremos nos próximos capítulos algumas dicas e orientações neste sentido. O direito à proteção da saúde e da segurança física, um direito fundamental de todo cidadão consumidor. Conheça mais sobre os seus direitos na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, com o jurista estagiário Elvis Graça. É proibido o fornecimento de bens ou a prestação de serviços que, em condições de uso normal ou previsível, incluindo a duração, implicam riscos incompatíveis com a sua utilização, não aceitáveis de acordo com o nível elevado de proteção da saúde e da segurança física das pessoas. Os serviços da administração pública, autarquias locais que, no exercício das suas funções, tenham conhecimento da existência de bens ou serviços proibidos, devem notificar tal facto às entidades competentes para a fiscalização do mercado. Os organismos competentes da administração pública devem mandar apreender e retirar do mercado os bens e interditar as prestações de serviços que implicam perigo para a saúde ou segurança física dos consumidores quando utilizados em condições normais ou razoavelmente previsíveis. Seguimos com a série dos direitos que o consumidor tem, mas que provavelmente desconhece em Minuto do Consumidor. E hoje Simone Delgado nos explica se um estabelecimento comercial pode estabelecer um valor máximo para compras com cartão. Olá, consumidores! Sejam bem-vindos ao Minuto do Consumidor. Continuamos neste mês de março, o mês do consumidor, falando sobre os direitos que o consumidor tem, mas que provavelmente desconhece. Hoje falamos sobre o valor mínimo nas compras com cartão. Pode um estabelecimento comercial estabelecer um valor mínimo para compras com cartão 24? Começo por dizer que não existe nenhuma legislação que estabeleça um valor mínimo para compras com cartão. Como também não existe legislação que impeça os estabelecimentos comerciais de estabelecerem um valor mínimo, ou seja, cabe ao estabelecimento comercial decidir sobre estabelecer ou não um valor mínimo para compras com cartão. Contudo, a ADECO recomenda que empresas que optem por definir um valor mínimo informem antecipadamente o consumidor. A informação sobre esta política deve ser colocada em local bem visível e transmitida de forma clara ao consumidor. Por exemplo, pode-se colocar um cartaz com a informação e assim evitar constrangimentos na hora da compra, pois o direito à informação é um dos direitos fundamentais do consumidor e consagrado na Lei de Defesa do Consumidor cabo-verdiano, que diz que o consumidor tem o direito de receber a informação de forma geral e particular sobre todos os bens e serviços e direitos oferecidos no mercado pelo fornecedor para o consumo ou aquisição. Caro consumidor, exija os seus direitos e seja um consumidor consciente e responsável. Um consumidor contatou a ADECO porque comprou uma lata de grão no mercado. E quando abriu a lata em casa, notou que não tinha um aspecto agradável e foi verificar o prazo, mas já estava vencida. O consumidor quer saber como agir nesses casos. A ADECO responde com a jurista Janils Oliveira. Um dos primeiros impulsos dos consumidores, ao notar que o produto comprado não está próprio para o consumo, é se livrar do produto quanto antes. Porém, a ação pode impedir a substituição imediata ou a devolução do valor pago. Seja o cheiro desagradável, a presença de corpos estranhos, o prazo de validade expirado, a embalagem danificada ou qualquer outra razão que indique condições inseguras para o consumo, garantem ao consumidor o direito de reclamar. Quando o consumidor percebe algum problema no produto ou alimento, antes de consumi-lo, pode solicitar a substituição do produto por outro em perfeitas condições. É preciso que os consumidores fiquem atentos às informações inseridas nos rótulos, principalmente quanto ao prazo de validade e modo de fazer a conservação.
É impróprio ao consumo os produtos que estiverem fora de prazo, deteriorado, alterado, falsificado, que se encontra por qualquer motivo inadequados ao consumo e que põem em risco a vida, a saúde ou a segurança física do consumidor. Seja um consumidor atento e exija o seu direito enquanto consumidor. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, esse gajo já se cá. Meu Deus, justo nessa altura ali, sim. O que é que me tem a fazer? Que toda essa crise nesse país, toda a esfetura de luz e água cortada como te liga a pagar, e nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar, que os materiais de escola que os meninos vão comprar. Para um O que é que me tem a fazer resolver essa iniciou em situação? junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia que já estamos. Muito debate passar lá na ADECO, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de maneira como também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já nunca te consegui. Boa tarde, comadre, mano, e vou-te para lá na Boa Vista. Está direito, e vocês lá? Muito direito, apesar dessa crise, mas está direito. Já mulher que sim, tu tem que sair para ligar quase fim de mês. Tudo graças à ADECO, comadre. Desde que começou a ser gabinete de orientação financeira, bairro para a dar-me organizar o dinheiro, te fazer orçamento familiar, ganha sempre usando dinheiro com mais responsabilidade. Meti-te a poupar bocadinho. A ser, mas não estou a gabinete de orientação financeira uma grande ajuda. Eu devia fazer encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está corgrinha assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da ADECO. Não, isto é fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da ADECO agora é para todo consumidor. Sem falar daquele dinheirinho que estes dá a poupar. A eu poder associar e pagar aquele sem escudo para mês. Então também entrei em contato com a ADECO urgente para me marcar a sessão de orientação financeira, modo a mim, de eu família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 7445, para e-mail informacão@adeco@gmail.com ou passar na ADECO de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no Gabinete de Orientação Financeira para um consumo mais sustentável. Empoderar os consumidores na transição para as energias limpas é o lema do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2023 e é sobre o que vamos aprender hoje em Educação Financeira com Herman Freire. 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor e o lema deste ano é empoderar os consumidores na transição para as energias limpas. Este ano destaca a importância de incentivar os consumidores a desempenharem um papel ativo na transição para as fontes de energia limpa. A transição para as energias limpas é essencial para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E como consumidores temos o poder de fazer escolhas conscientes e apoiar as fontes de energia limpa. Este Dia Mundial do Consumidor é uma oportunidade para refletirmos sobre como podemos contribuir para essa transição. Podemos começar com pequenas ações, como reduzir o consumo de energia em casa, investir em equipamentos eletrodomésticos eficientes e optar por fornecedores de energia renovável. Também podemos pressionar as empresas e governos a investirem em fontes de energia limpa e adotarem práticas sustentáveis. Como consumidores, temos o poder de influenciar as decisões das empresas e dos governos, exigindo mudanças em direção a um futuro mais limpo e
sustentável. Neste Dia Mundial do Consumidor, vamos nos empoderar para sermos agente de mudança na transição para as energias limpas. Vamos fazer escolhas conscientes e apoiar as fontes de energia limpa para que, juntos, possamos contribuir para um futuro mais sustentável e saudável para todos. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, vi coladeira. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, vi coladeira. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentindo na meio nossa tradição. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentindo na meio nossa tradição. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, sabe, no coladeira. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, sabe, no coladeira. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentindo na meio nossa tradição. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentindo na meio nossa tradição. Chega na mi bobeira tão forte que pra me sentir calor de bom morinha, o Cabo Verde. Chega na mi bobeira tão forte que pra me sentir calor de bom morinha, o Cabo Verde. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentindo a meio nossa tradição. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentindo a meio nossa tradição. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, sabe, no coladeira. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, sabe, no coladeira. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentindo na meio nossa tradição. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentindo na meio nossa tradição. Chega na mi bobeira tão forte que pra me sentir calor de bom morinha, o Cabo Verde. Chega na mi bobeira tão forte que pra me sentir calor de bom morinha, o Cabo Verde. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentindo na meio nossa tradição. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentindo na meio nossa tradição. Na meio nossa tradição. Na meio nossa tradição. Na meio nossa tradição. Pensa no coladeira. Na meio nossa tradição. Pensa na passação. Na meio nossa tradição. Pensa na Cabo Verde. Na meio nossa tradição. Crioula dança mami. Na meio nossa tradição. Dança mami, dança.
As organizações de proteção dos consumidores reconhecem a urgência do incentivo a ações em prol da energia, pois a crise energética global está cada vez mais grave, impactando cada vez mais os consumidores mais vulneráveis. Março, mês para empoderar os consumidores na transição para energias limpas, na produção e no fornecimento de eletricidade. Vamos saber que medidas são recomendadas com Kathleen Silva em Consumo Consciente. Olá, consumidor e consumidora consciente. Cá estou eu novamente para informar-lhe e empoderar-lhe do que se passa no mundo em relação à transição para as energias limpas. Campanha de março, mês do consumidor. E neste episódio o foco é no fornecimento de energia limpa. Eu já falei aqui sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta 7 visa garantir o acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Segundo as Nações Unidas, até 2030, recomenda-se aos governos que tripliquem o investimento em energia renovável. O mundo deve dobrar a oferta de eletricidade gerada de fontes de energia limpa nos próximos 7 anos para limitar o aumento da temperatura global. Já os investimentos nesses sentidos precisam triplicar para colocar o mundo no caminho da emissão líquida zero até 2050. As recomendações prevêm de agências internacionais. Se isso não acontecer, o risco é que as mudanças climáticas, o clima mais extremo e o estresse hídrico prejudiquem a segurança energética e até o fornecimento de energia renovável a nível global. Para a Organização Meteorológica Mundial, OMM, o setor energético gera cerca de 3/4 das emissões globais de gases de efeito estufa. A transição para formas limpas, como a solar, a eólica e a hidrelétrica, e melhorar a eficiência energética é essencial para prosperar no século XXI. A OMM lembra que alcançar a neutralidade do carbono líquido até 2050 é um objetivo que só pode ser alcançado se for duplicado o fornecimento de eletricidade de baixa emissão nos próximos 7 anos. O tempo e a mudança do clima são os desafios que requerem uma transformação completa do sistema energético global. Estima-se então que até 2050 as necessidades globais de eletricidade aumentarão ao longo dos anos, sendo a eletrificação uma alavanca estratégica para atingir as metas de neutralidade do carbono que requerem energia renovável com destaque para a solar. Para os países africanos é enfatizada a oportunidade de se aproveitar o potencial inexplorado e porque a região é um dos principais intervenientes no mercado. O continente, que abriga 60% dos melhores recursos solares do mundo, tem apenas 1% da capacidade fotovoltaica instalada. A África oferece condições ótimas para a energia solar. Como eu disse, apenas 1% de todos os sistemas fotovoltaicos do mundo estão lá. Ao mesmo tempo, há escassez de eletricidade, portanto, existe potencial a ser explorado. A energia solar é boa para o meio ambiente e os custos de investimentos são acessíveis. Mesmo assim, a necessidade de eletricidade barata e fiável em África é enorme. Com custos iniciais baixos, redes elétricas não fiáveis e com preços de eletricidade em alta, vale a pena instalar sistemas solares no telhado das casas. E nós por cá, nós somos totalmente dependentes da importação de combustíveis fósseis e sem capacidade de refinação no país, o Banco Mundial refere que Cabo Verde é um dos países com as mais elevadas tarifas elétricas na África subsaariana. O que andamos a fazer por forma a melhorar a performance do setor elétrico em Cabo Verde? Segundo o Governo, estão a trabalhar na instalação de centrais solares em 4 ilhas. O Governo garante que o projeto de energia renovável e melhoria da eficiência energética nos serviços públicos vai permitir a Cabo Verde atingir as metas de produção de energia através de fontes renováveis, face à atual dependência dos combustíveis fósseis que alimentam mais de 80% da eletricidade produzida nas centrais do país. Para terminar, não temos muito por onde correr. Até 2030, queremos assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia para todos. Aqui no Consumo Consciente estamos sempre em busca de informações atuais, interessantes e de grande relevância para o consumidor consciente, pesquisando práticas sustentáveis ao redor do mundo e trazendo para o ouvinte preocupado com a sustentabilidade. Acompanhe semanalmente a nossa rubrica e mantenha-se informado, contribuindo com um futuro melhor para o nosso planeta Terra e para a nossa humanidade. Neste março, mês do consumidor, saiba qual a importância de associar-se à ADECO. Empodere-se, reclame e defenda os seus direitos consumidor. Ao associar-se à ADECO, você fica protegido contra problemas de consumo, ainda ganha benefícios exclusivos e recebe vantagens pessoais e financeiras. Prestamos orientação e apoio,
temos ao dispor do associado um atendimento exclusivo e personalizado para esclarecer dúvidas sobre direitos de consumo e discutir assuntos do interesse do consumidor com os nossos orientadores. Disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Prestamos aconselhamento jurídico sem custo adicional. Terá à sua disposição especialista em direito e defesa do consumidor para ajudá-lo e orientá-lo e até intervir por você caso tenha problemas com alguma empresa. E para ter acesso a este atendimento, basta ligar para o 973 32 30 e agendar um horário. O sócio tem uma outra vantagem, que é a gratuidade e ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO. Recebe comunicados por e-mail, tem acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, recebe a newsletter mensal com informações atualizadas que farão de você um consumidor mais consciente, tem acesso exclusivo à biblioteca física na sede da ADECO, no Mindelo, tem a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação. Poderá influenciar a política do consumo, passa a ser um dos donos da associação, tem a possibilidade de representar a ADECO nos meios de comunicação, tem o direito de convocar e participar na Assembleia Geral com voz ativa, de eleger e ser eleito a cargos dos órgãos sociais e de consultar os relatórios e contas da associação. Ao associar-se à ADECO, além de usufruir dos benefícios oferecidos, você vai contribuir para o reconhecimento e desenvolvimento da única associação de defesa do consumidor no país. Pronto para garantir todos os benefícios do associado agora mesmo? Faça como centenas de sócios e garanta as melhores vantagens que só a ADECO traz para você. Estamos na reta final do programa de hoje, mas antes de irmos, deixamos um apelo aos nossos ouvintes consumidores. Reclamem. Escutaram que a ADECO publicou a lista das empresas mais reclamadas em 2022. E, curiosamente, a Elétrica foi a empresa que mais reclamações recebeu, também foi a que mais resolveu esses conflitos de consumo. Seja ativo, reclame na ADECO ou nas reguladoras, mas reclame oficialmente consumidor, pois só assim os nossos direitos serão respeitados e a nossa sociedade melhorada. A ADECO, como sempre, está disponível para qualquer dúvida ou reclamação através dos nossos contatos da sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30 527 36 45. Praia 971 38 74, Sal 955 33 02, pelo e-mail informação adeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salwan ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado em apresentação, Margarete Lima, e nos controles técnicos, Aldair Dongo. Voltamos na próxima semana em Defesa do Consumidor.